Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria e honra que estamos participando deste momento tão importante em nossas vidas, do aprendizado das lições do Evangelho. Então vamos, neste momento, nesse instante, elevar os nossos pensamentos ao alto, buscando o amparo da espiritualidade amiga, destes mensageiros de Jesus, que estão sempre a postos para nos amparar. Que eles possam nos envolver com a sua luz, com as suas energias elevadas, para que nos sintamos fortalecidos no compromisso que assumimos. Que assim seja. Então, meus irmãos, aqui estamos neste instante, buscando aprender com Cristo as lições do seu Evangelho. Muitas são as lições, não é, meus irmãos? O Evangelho é assim, um repositório de lições, de aprendizado, de ensinamentos. E hoje nós vamos entrar em contato com uma lição significativa para as nossas vidas, que está registrada no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, no capítulo 10, que narra a história de Zaqueu. Então, hoje nós vamos aprender a lição de Zaqueu. Que lição Zaqueu deixou para todos nós, meus irmãos? Em primeiro lugar, precisamos saber quem era Zaqueu. Quem foi Zaqueu? Zaqueu, meus irmãos, segundo narra o Evangelho, era um cobrador de impostos. Ele era um publicano. Os cobradores de impostos tinham essa denominação de publicanos. E Zaqueu não era apenas um publicano, ele era o chefe dos publicanos na cidade em que ele atuava, Jericó. Zaqueu morava em Jericó. Zaqueu morava em Jericó e ali ele cumpria o seu papel de cobrador de impostos. Os cobradores de impostos, meus irmãos, eram odiados pelo povo, pelo fato de não serem muito honestos em suas funções. Eles recolhiam o imposto devido, de acordo com a lei, mas eles acrescentavam uma porcentagem que era para eles. Então, eles tiravam vantagem. Eles, na realidade, extorquiam o povo, que já estava cansado de pagar altas somas de impostos. Zaqueu era judeu e trabalhava para os romanos. Então, ele não era
assim, benquisto entre os romanos, logicamente, porque ele era judeu. E entre os judeus, ele também não era bem considerado, porque ele era visto como um traidor por trabalhar para os romanos. Então ele vivia uma situação muito delicada. Ele era excluído socialmente. Ele não podia participar das atividades sociais como uma pessoa comum. E das atividades do templo também, porque os publicanos não tinham essa liberdade. Então ele vivia praticamente prisioneiro em sua casa, com sua família, com aqueles com quem ele tinha afinidade. Isso já estava cansando Zaqueu. Zaqueu já estava, assim, entediado, já estava angustiado com esta situação. Ele queria mudar tudo isso. Ele queria ser aceito. Ele queria ser reconhecido, coisa que ele não tinha esse reconhecimento. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, faz uma referência a Zaqueu a respeito da sua conduta um tanto generosa. Embora ele extorquisse o povo, ele procurava ajudar de acordo com a necessidade. Então ele cultivava a terra, não é? E os frutos da terra ele oferecia aos pobres. Ele ajudava aqueles que precisavam, né, de alento, aqueles que precisavam de recursos materiais. Então, Humberto de Campos diz que Zaqueu já estava sendo trabalhado para o encontro com Jesus. Zaqueu ouviu falar de Jesus, meus irmãos, porque Jesus, na época, era conhecido, logicamente, não é, por tudo que ele realizava, pelas curas, pelos milagres, ele era conhecido. Zaqueu ficou sabendo dele. E nasceu dentro dele o desejo de abrir o seu coração para o Cristo, de manifestar a sua vontade de mudar, de dar novos rumos à sua vida. Ele estava, meus irmãos, como aquele fruto maduro que já está pronto para cair da árvore. Ele estava nessa situação, nessa condição, quando ele ouviu dizer que Jesus ia estar em Jericó. Jesus ia passar ali por Jericó. Dentro dele nasceu uma esperança. Era a oportunidade que ele queria de se encontrar com o Cristo de Deus. E aí ele se preparou para este encontro, meus irmãos. Ele se preparou para este encontro. E ele foi até o local onde o mestre se encontrava. Mas quando ele chegou perto, ele encontrou o primeiro obstáculo. Era uma multidão que acompanhava Jesus. Não dava para ver o mestre. Na realidade, o seu intento era chegar perto do mestre e poder abrir o seu coração, falar das suas aflições, mas não dava para fazer isso.
Era muita gente. Ele viu de longe que não havia condição de chegar perto de Jesus. O segundo obstáculo é que narra o evangelista que Zaqueu era um homem de baixa estatura. Ele era muito pequeno. E o que ele fez, meus irmãos? Como fruto maduro, com aquele potencial de luz que já havia dentro dele, pronto para, assim, despertar, ele recorreu a uma ação para poder concretizar os seus objetivos. Subiu numa árvore. Ele subiu numa árvore. E de lá de cima, ele ficou ouvindo e vendo Jesus. Então narra o Evangelho que naquele momento, quando Jesus percebeu que Zaqueu ali estava, dirigiu-se a ele da seguinte maneira: desce depressa daí, Zaqueu, porque hoje me convém ficar em tua casa. Muito, muito importante essa passagem, meus irmãos, muito importante. Jesus, chamando Zaqueu para descer depressa e se convidando para estar em sua casa. Isso não era comum, não, meus irmãos. Na época de Jesus, quem convidava eram as famílias, entendeu? Como não havia meios de transporte, de locomoção, os viajantes andavam demais, ficavam cansados, empoeirados e precisavam se alimentar, as famílias se ofereciam para recebê-los. E ali, naquela casa, eles ficavam, né, se alimentavam, se higienizavam e tudo mais, mas foi diferente. Foi Jesus que se ofereceu para estar na casa de Zaqueu. Quer dizer, aí já há um ponto significativo. Outro ponto significativo, meus irmãos. Zaqueu era chamado ali no seu meio, não é? Ali em Jericó, ele era conhecido como o desonesto, o ladrão, o traidor. Jesus dirigiu-se a Zaqueu chamando o seu nome. Isso foi, assim, muito importante. Desce depressa daí, Zaqueu, porque hoje me convém estar em tua casa. Então, aquilo para Zaqueu foi um estímulo. Foi algo assim inusitado, ele ser chamado pelo seu próprio nome, porque ele teve a sua identidade respeitada. Muito, muito bonito isso. Jesus, naquele momento, dirigiu-se a ele como espírito imortal, né? Respeitando a sua identidade, o seu nome particular. Isso para Zaqueu calou muito fundo, calou muito fundo. Foi um incentivo para a sua mudança. O seu nome, meus irmãos, em grego, né? Em aramaico, significa puro, justo. Parece uma contradição, não é? Porque a sua ação parece que contradizia essa interpretação aí do seu nome, né?
dizem os pesquisadores. Mas na realidade, meus irmãos, não há contradição. Há lógica. Porque ele, dentro do seu íntimo, ele era uma pessoa justa. Ele era uma pessoa justa. Tanto é que ele vai se revelar ao Cristo dessa maneira. Então ele recebeu de Jesus esse estímulo, ser chamado, respeitado em sua identidade, chamado por seu nome, né? Seu nome próprio. E aí, diante disso, ele se encheu de coragem, de força e de esperança nos seus objetivos de mudança. E ele foi. Ele foi com Jesus, não é, até a sua casa. E ali estavam não somente Jesus e Zaqueu, mas muitos outros seguidores, os discípulos normalmente, né? E outros seguidores, principalmente escribas e fariseus, que perseguiam Jesus para colocá-lo em má situação. Então, naquele momento, na casa de Zaqueu, Jesus ali se colocou como um instrumento de amor, de redenção para aquela criatura que precisava se levantar de onde havia caído. E Zaqueu, percebendo a energia, o magnetismo superior do Cristo, ele disse: Senhor, eu prometo devolver 4 vezes mais tudo aquilo que fraudei. Ele falou isso para Jesus. Eu prometo devolver 4 vezes mais tudo aquilo que fraudei. Meus irmãos, isso não fazia dele ninguém especial, porque era a lei. A lei obrigava aquele que prejudicasse o seu próximo, o outro, tinha que devolver 4 vezes mais. A lei mandava, obrigava. Até então ele estava no campo da obrigação. Mas quando ele disse a outra frase, ele se coloca, ele sai do campo da obrigação simplesmente e ele passa para a conscientização. Quando ele diz ao mestre, e prometo ainda mais, Senhor, dividir metade dos meus bens com os pobres. Meus irmãos, aí já não era mais a lei que obrigava. Ele já não estava movido pelas cobranças da lei. Ele estava movido pelas cobranças da sua alma, do seu caráter, da sua consciência, que agora sentia a necessidade de ser justo, de ser honesto com aqueles a quem ele havia enganado. Então, o seu nome, meus irmãos, o seu nome está aí bem aplicado de forma lógica, Zaqueu, né? Então, o que o Cristo fala diante daquela promessa de Zaqueu, daquele compromisso que ele assume, Jesus diz: eis que hoje a salvação entrou nesta casa. Diz, a salvação no sentido de libertação. E Jesus veio para libertar. Jesus veio para nos guiar em direção a Deus e nos libertar de tudo aquilo que impede que o fluir da nossa caminhada.
O que que impede o fluir da nossa caminhada em direção a Deus, meus irmãos? O egoísmo, a vaidade, não é? A ganância, a usura, o orgulho. E Zaqueu ele estava cercado de tudo isso. Até o momento em que ele conseguiu entender que a mudança era necessária. Até o momento em que a sua consciência desperta e chama a sua atenção para a necessidade de renovação. Jesus sabia, meus irmãos, de tudo isso. Jesus é espírito da esfera crística. Espírito da esfera crística sabe de tudo. Não é? A pessoa não precisa contar, Zaqueu não precisava contar nada para o Cristo, ele já sabia do coração de Zaqueu, dos sentimentos, né, dos anseios, das aflições, ele já sabia de tudo. Então ele foi a Jericó por causa de Zaqueu também. Ir a Jericó e libertar Zaqueu estava nos planos divinos. Nos planos divinos. Foi aquele contrato, vamos dizer, aquele planejamento que ele fez com Deus. Zaqueu estava dentro desse planejamento, entenderam? Por isso ele foi a Jericó. Por isso ele se ofereceu para entrar, para ficar na casa de Zaqueu. É uma lição, meus irmãos, para todos nós. Para todos nós. Porque no momento em que ele promete dividir metade dos seus bens com os pobres, ele está movido agora, pela sua consciência. É ele mesmo, é Zaqueu. É o próprio Zaqueu que fala. É o próprio Zaqueu que assim se coloca. É a sua consciência. É a sua honestidade que fala mais alto. Não é? Então ele não estava mais sob o jugo da lei, sabe? Sobre a opressão da lei que obrigava. Não, ele já estava liberto. Ele já era outra criatura. E nós precisamos, meus irmãos, caminhar nessa direção da libertação. De nós mesmos. Não é? Por enquanto, meus irmãos, muitos de nós ainda precisa de fiscal para fazer as coisas direito, não é? Se tiver alguém observando o que nós estamos fazendo, aí nós fazemos direitinho, né? Porque tem alguém ali fiscalizando, é a lei cobrando, aí faz. Agora, se estiver sozinho, aí faz de qualquer jeito. Tem gente que faz assim. Quer dizer, esse tipo de pessoa ainda está sob o domínio da lei, que pune, que obriga, que castiga, tá? Que multa, né? Por exemplo, só respeita o farol, porque senão vai ganhar uma multa, não é? Só respeita as leis de trânsito para não ser multado, porque senão vai doer no bolso. Mas nós precisamos caminhar em outra direção, meus irmãos, para a libertação, para o amor ao próximo, o amor ao nosso semelhante, o respeito natural, sem que ninguém nos obrigue, sem que ninguém nos cobre, sem que ninguém nos pressione. Esta foi a lição que Zaqueu trouxe para cada um de nós. A lição da conscientização do nosso papel no contexto em que nós vivemos. Nós não vivemos sozinhos, nós vivemos em sociedade. Então nós precisamos, meus irmãos, trabalhar o respeito ao nosso semelhante, aqueles que fazem parte
do nosso núcleo social. Então, é o respeito, é a consideração, né? Não simplesmente porque com aquela ideia de que Deus castiga, Deus vai cobrar. Não, Deus não castiga ninguém, Deus não cobra nada. Deus nos deu o nosso livre-arbítrio. Nós temos que crescer para Deus por nós mesmos, espontaneamente, pela prática do bem, de forma espontânea, natural, sem que ninguém nos obrigue. Caminhando, meus irmãos, na direção da libertação de tudo, até de rótulos. O homem do futuro, o ser humano do futuro, não vai precisar mais de religião. Porque a religião, meus irmãos, ela é rótulo, né? E ela funciona, no nosso contexto, como um cabresto, né? Para nos conduzir naquela direção, né? Ai de nós se não houvesse a religião. Nós ainda precisamos. O Zaqueu estava nesse contexto antes de fazer o seu testemunho de fé. Enquanto ele prometeu devolver 4 vezes mais, ele estava nessa questão do cabresto ainda, era a lei que prevalecia, né? A obrigação, se você não devolver, você vai ser punido, tá bom? E é isso aí. E muita gente no nosso mundo vive dessa maneira, só faz porque é obrigado, né? Mas isso faz parte do nosso aperfeiçoamento e Deus sabe disso, Deus sabe como sabe, Jesus também, Ele compreende, Ele sabe que nós estamos a caminho do aperfeiçoamento e tudo isso faz parte do nosso crescimento. Nós vamos chegar, meus irmãos, à condição de espíritos livres, totalmente livres, de regras, de normas, de imposições, de rótulos, livres, para podermos vivenciar o amor na sua forma mais pura, o amor sem fronteiras, o amor incondicional, o amor que Deus espera que um dia nós coloquemos em prática. Zaqueu conseguiu, né? Através do seu esforço, através do seu empenho em se melhorar, ele conseguiu se libertar. Ele conseguiu se libertar. Dizem, hoje ele é um espírito iluminadíssimo, meus irmãos. Zaqueu é um espírito iluminadíssimo. E está com Deus, ajudando aí a melhorar este mundo em que nós vivemos. Mas tudo é assim, meus irmãos, é uma questão de esforço, de boa vontade, é uma questão de não desistir, de caminhar sempre. E nós precisamos disso. Nós precisamos dessa força maior, não é? Dessa coragem, desse encorajamento, dessa persistência, dessa perseverança. Não desistir, não desistir. Zaqueu não desistiu. Os obstáculos eram muitos, mas ele conseguiu superar, porque ele estava consciente daquilo que ele queria. Então, esse é um fator fundamental, saber o que nós queremos. Ter consciência do nosso papel aqui na Terra e saber o que nós estamos fazendo, onde nós estamos pisando. Porque aí ninguém nos tira do caminho certo, meus irmãos. É isso aí.
Eu não tenho relógio aqui, mas eu acho que já passou da hora, ou já está na hora, não sei. Então, meus irmãos, o que podemos concluir de tudo isso? Que todos nós, como Zaqueu, meus irmãos, um dia chegaremos ao despertamento de nós mesmos, através da conscientização do nosso papel aqui na Terra, do nosso compromisso com Deus e com Jesus. Vamos ter essa certeza que Deus compreende, Deus nos aceita como somos e nos oferece oportunidades abençoadas de redenção. Então, que Deus, nosso Pai, nosso Criador, possa, assim, nos fortalecer a cada dia, principalmente nesses dias difíceis que estamos vivendo, que nós possamos ter a certeza de que não estamos sozinhos, de que a espiritualidade amiga está conosco, que nós precisamos cumprir o nosso papel, fazer a nossa parte e confiar na espiritualidade que não deixa de cumprir a sua parte e fazer o seu papel. Desculpe. E é isso, meus irmãos, nos momentos de aflição, nos momentos de desânimo, nos momentos de, assim, dores atrozes, busquemos a oração. Busquemos a sintonia com os amigos espirituais queridos que estão sempre a postos para nos socorrer. E a esses amigos nos dirigimos agora para agradecer. Muito obrigada, meus irmãos, por este momento, por essa oportunidade abençoada. Que possamos prosseguir na nossa caminhada com fé, confiança e com a certeza de que Deus, que é nosso Pai, é o nosso Criador, está sempre pronto a nos socorrer, a nos amparar e a nos fortalecer. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos agora encerrar com uma música, né? É uma oração cantada. É uma Ave Maria popular, tá? É uma oração cantada e que ela sirva também como prece, né? Que roga a Maria, nossa mãe, mãe de Jesus, o seu amparo, a sua cobertura espiritual para todos nós desta humanidade terrena. Ela diz assim: Ave Maria, nos seus andores, rogai por nós, os pecadores. Abençoai essas terras morenas, seus rios, seus campos e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria. Cremos em vós, Virgem Maria, rogai por nós, ouvi as
que aos céus ascendem, e o vento conduz a vós. Virgem Maria, rogai por nós. Ouve as preces, murmúrios de luz, que aos céus ascendem, e o vento conduz a vós. Virgem Maria, rogai por nós. É isso, meus irmãos. Muito obrigada. Que Deus nos abençoe a todos. Uma boa noite. Um bom descanso para todos nós.